Olá meninas, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre vício em doce ou compulsão por doce. Você é uma mulher que é viciada em doce? Você é uma mulher que não pode ficar sem um docinho? Então nesse vídeo vamos conversar sobre isso e falar sobre estratégias que eu uso com as minhas alunas, com as minhas pacientes, para você ir controlando isso de forma que o doce seja um aliado para você e não um inimigo e que você tenha controle sobre ele, não ele sobre você. Vamos saber mais sobre isso. Pessoal, antes de mais nada, deixa eu pedir uma coisa do fundo do meu coração, é rapidinho. Deixa o seu curtir aqui, isso ajuda a gente a produzir mais vídeos para vocês. E eu queria que você falasse aqui para mim, aqui embaixo, você é uma mulher que ama doce? Como que é a sua relação com doce? Eu sou muito curioso para saber sobre isso. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu sou muito fofoqueiro, adoro saber essas coisas. Então vamos lá pro vídeo, meninas. Antes de mais nada, a gente tem que entender por que o doce causa tudo isso daí. Por que a gente não tem essa coisa com doce, essa vontade de comer doce com um prato de arroz, feijão e salada? Por que nós não temos isso com uma bacia de salada de alface e tomate? Por que só com doces? Doces ou alimentos muito calóricos, mas na maioria das vezes doces. E por que isso acontece mais com mulheres do que com homens? Calma que nós vamos explicar passo por passo. Primeiro, por que doce causa isso, mexe tanto com a gente? Mexe comigo também, tá? Porque eu sou um doceiro, uma formiga, eu amo doce, adoro doce, tá? E por que o doce faz isso com a gente? Pessoal, primeira coisa, a gente tem que entender um princípio básico de vontade. Às vezes a gente não tá com fome, a gente tá com vontades. E o que são essas vontades? São disparos de dopamina na nossa cabeça. Por várias coisas. Um dia estressado de trabalho, por ansiedade por uma coisa que talvez possa vir, né? Por exemplo, você está estressada por alguma coisa que aconteceu com a sua família, com o seu filho, com não sei o quê. Então, tudo isso mexe muito com a gente. Tudo isso que nos causa ansiedade e estresse tem muito disparo de dopamina na nossa cabeça. Para saber mais sobre dopamina, dá uma clicadinha aqui, ó, nesse link aqui em cima que eu vou deixar para vocês, que eu falo a fundo sobre dopamina, tá bom? Mas, basicamente, a dopamina, o que ela vai fazer? Ela vai fazer você buscar alimentos altamente calóricos. E quais são esses alimentos, pessoal? Alimentos altamente calóricos, com alta densidade calórica, são alimentos que, com um tantico de nada assim, ó, tem um monte de caloria. Por quê? Porque você pode ter uma bomba de caloria comendo pouquinha coisa. E é isso, tá? Então, a dopamina faz isso com a gente. A dopamina não é um vilão. A dopamina ela serve pra gente não morrer. Tá bom isso pra vocês, né? Então, a dopamina, ela joga muito a favor nosso. Só que, às vezes, esses disparos de dopamina vai fazer a gente não morrer, mas vai fazer a gente comer um pacote de bombom. Então, acaba não dando muito certo. Por isso que a gente tem que usar estratégias para isso. Certo, meninas? Ficou claro por que a gente tem esses disparos de dopamina e essas vontades de doce, de comer doce? Pode reparar. Quais são os horários que você tem mais vontade de comer doce? À noite. Por quê? Você já acumulou aquele estresse do trabalho, do seu dia a dia, e na hora que você chega em casa, eu mereço. E merece uma caixa de bombom? E merece uma barra de chocolate? É isso que você merece? Você merece ficar gordo? Então, às vezes você não merece, né? Só que eu concordo com você. Essa vontade é muito difícil. Porque quando envolve muito neurotransmissor, muito hormônio como adrenalina, a gente perde um pouco o controle com isso. Calma, mas existem estratégias para isso, tá bom? Outra coisa, Bruno, por que é tão comum isso nas mulheres e não tanto nos homens? Simples. O que acontece? O que vocês, mulheres, têm que nós, homens, não temos? Ciclo menstrual, ovulações, picos de hormônios, vales de hormônio. O que significa isso, gente? O mês de vocês é completamente louco. Porque vocês têm oscilações de hormônio ao longo de 28 dias. E mais, vocês têm oscilações de hormônio ao longo da vida. Após os 35 anos, os seus níveis de progesterona já começam a cair. Depois, os níveis de estradiol começam a cair. A vida de vocês, realmente, eu concordo com vocês, é muito mais desafiadora que a nossa. A nossa é fácil. Nós somos injustos, confesso com vocês. É bem mais difícil. Só que tudo que é mais difícil é mais recompensador.
Entende bem isso, nunca mais esqueça sobre isso, tá? Então o que acontece no ciclo de vocês de 28 dias menstrual? Meninas, pode reparar quando que você tá com muita vontade de comer um doce no seu ciclo menstrual? Quando você está prestes a menstruar. Por quê? Porque perto do 28º dia, os seus níveis hormonais já estão lá embaixo. E para compensar essas quedas hormonais de progesterona e estradiol, vocês têm liberações a mais de dopamina no seu cérebro. E o que causa dopamina? Que eu acabei de explicar, vai fazer você procurar alimentos altamente calóricos. E é isso que acontece. Bruno, e o que eu posso fazer para poder ajudar, para poder me controlar nessas situações? Meninas, primeira coisa, se você não faz uma atividade física todos os dias, dificilmente você vai parar com essa vontade de comer doce e vai conseguir resistir. Você não vai conseguir resistir, porque quando nós treinamos, nós gastamos toda essa adrenalina, essa dopamina, liberamos serotonina, então nós temos um ambiente hormonal e neurotransmissores a nosso favor. Vai ficar mais fácil você resistir a um doce. Se você não tem atividade física nenhuma, ou faz só 3 vezes na semana, desculpa, a semana tem 7 dias. Se você faz 3 dias ou menos da metade dos dias de uma semana você vai ter compulsões, você vai cair na armadilha do doce. Segunda coisa, o que nós podemos fazer? Gente, nós temos que ser prevenidos. O que você vai fazer? Não tenha doce na sua casa. Simples. Gente, não queira brigar com a sua evolução da espécie, com a nossa evolução da espécie. Esse lance de dopamina, hormônio, vem lá do homem das cavernas. Então não queira brigar com isso, falando assim pra você mesma: ah, eu preciso ter autocontrole com o chocolate, eu preciso olhar pra ele e você não faz academia, você vive estressada e fica com tentações na sua casa. E fica lá com uma barra de chocolate todo santo dia na sua casa. Não vai rolar. Eu falei pra vocês que eu amo doce. Eu tenho doce na minha casa? Eu não tenho doce na minha casa. Ah, então eu não como doce? Eu como nos dias certos. E eu me permito comer doce quando? Sábado e domingo, em uma refeição no sábado, uma refeição no domingo. Se eu quiser ainda, né? Então eu tenho os horários e os dias de eu comer o meu doce. Os outros dias eu treino. Os outros dias eu faço dieta. Eu sou prevenido porque eu já fui gordo. Entende? Então, para isso nós temos que ter prevenção. E aquele lance de: oh, Bruno, eu sou viciado em doce. Desculpa. Isso aí para mim é uma desculpa de pessoa que prefere ficar na defensiva e ficar na zona de conforto. Prefere falar que é viciado e comer doce pra caramba e botar a culpa na gordura, no vício em doce que não existe. Eu vou te explicar por quê. Quando nós falamos em vício, quando nós temos uma comparação com drogas no nosso cérebro, disparos dopaminérgicos, ligações entre neurônios, ligações sinápticas entre droga e açúcar, não tem como comparar uma coisa com a outra, tá? Então, espero que esteja muito claro de que não existe vícios em doce, tá bom? Tudo bem, então agora entendido tudo isso, vamos explicar a parte mais importante, como que eu gosto de tratar, como que eu gosto de lidar com essa compulsão, essa coisa com doce das minhas alunas, das minhas pacientes, para poder ter uma convivência melhor com esse tipo de produto? Então vamos lá. Pessoal, primeiro, se você é uma mulher que fica todo santo dia comendo um docinho, toda hora, aquele famoso permita-se, né? Gente, desculpa. Para a pessoa que consegue ter controle com isso, tudo bem, tá? Não tem problema ficar comendo um docinho todo dia. Agora, se você tá obesa, se você tem compulsão por doce e sabe que isso está estragando todo o seu planejamento, toda a sua dieta, pensa comigo. Você acha que você merece um docinho todo dia, gente? Isso tudo vai piorar o seu quadro e vai favorecer a você sempre estar com esse paladar muito apegado, muito arregado a doce. Então, o que eu gosto de fazer com as minhas meninas? Pessoal, primeiro, antes de mais nada, eu já falei isso em 1 milhão de vídeos aqui, todos os meus stories do Instagram, eu sempre falo isso. Gente, a sua casa tem que ser um templo sagrado. Se você tem esse problema com doce, você não pode ter doce na sua casa, coração. Não faça isso com você. Não fique nessa tentação, ficar se colocando à prova. Você gasta muita energia fazendo isso. Isso não é legal, tá bom?
E de novo, se você tem criança em casa e fala, ah, o doce é porque eu tenho criança em casa. Meu, você tá colocando a culpa na sua obesidade no seu filho. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não é porque você tem criança em casa que você tem que ter doce em casa, é o contrário. Se você tem criança em casa, é aí que você não pode ter doce em casa. Nós vamos fazer um vídeo só falando sobre esse tipo de alimento, doces e outros tipos de alimento e crianças, tá bom? Então, nós vamos falar sobre isso em outro vídeo. Mas nesse, eu quero que fique muito claro, não pode ter doce em casa. O que você tem que fazer? Além de não ter doce em casa, coloque dias e horários para você consumi-los. Por exemplo, eu gosto de sempre falar para os meus pacientes, gente, estabeleça um docinho no sábado, um docinho no domingo. E qual horário? Na janta? No almoço? Enfim, mas uma refeição. Você pode tomar o seu açaí, você pode comer o seu chocolate, e você pode tomar seu sorvete. Eu gosto de sorvete, então o meu é um sorvete. Eu adoro sorvete, adoro chocolate, então sábado eu costumo comer chocolate e domingo eu costumo tomar sorvete. Então é isso que você tem que estabelecer, horários. Porque se você ficar assim, fazendo tudo quando você quiser, tudo quando bem entender, é por isso que você tá onde você tá. E é claro, não posso deixar de lembrá-las que é pouca quantidade, gente. Não é porque, tá liberado 3 barras de chocolate no sábado e 1 litro de pote de sorvete no domingo. Né? Então, eu acho que isso está bem claro. Ó, de novo, não ter doce em casa, estabelecer dias e horários para você consumi-los, tá? E mais uma coisa, se você come aquele doce todo dia, você tem aquele paladar hiper adocicado, a gente tem que dessensibilizar esse paladar para doce. Isso é muito fácil de fazer. É fácil depois, no começo é um pouquinho difícil, mas você precisa fazer isso. O que eu gosto de combinar com as minhas meninas? Tirar completamente o paladar doce durante 15 dias, tá? Como assim, Bruno, tirar o paladar doce? Gente, não adianta você... Ah, Bruno, eu vou tirar o chocolate que eu como todo dia e colocar Coca Zero, gelatina, não sei o que, tudo diet, zero... Não, isso você não tá dessensibilizando o seu paladar para doce. Eu gosto de fazer o quê? Gente, tira doce. 15 dias. 15 dias, zero doce. Zero paladar adocicado na sua boca. O máximo que vai ter é um cafezinho com açúcar, umas coisinhas assim. Esse açúcar residual, né? Um docinho da fruta, só isso. Mas chocolate, sorvete, essas coisas erradas, corta, tira tudo. Até os refrigerantes zero, tira tudo. Durante 15 dias. Depois disso, vai introduzindo só nos horários e dias estabelecidos, tá bom? E daí você pode colocar ao longo do dia um refrigerante zero, uma bebida zero, uma gelatina zero e colocando algumas coisinhas assim. Mas primeiro você precisa dessensibilizar esse seu paladar para doce. E não acredite em manipulados com picolinato de cromo, que isso não tem cabimento algum, tá? Então não funciona, você vai gastar seu dinheiro e não é para isso. O picolinato de cromo não tem essa finalidade, não vai funcionar. Certo, meninas? Então é assim que eu trabalho com as minhas pacientes, com as minhas alunas. Dá muito certo, você tem que ter um bom relacionamento com doce. Afinal, gente, quem não gosta de docinho? Eu amo doce, mas eu tenho os meus limites, eu tenho os meus horários, eu tenho os meus dias. E tudo isso combina com uma boa prática de atividade física. Nos dias que eu como doce, geralmente eu faço o máximo possível para poder treinar, né? Então, isso vai de encontro à atividade física e energia e tudo mais. Pessoal, então, se esse vídeo fez sentido para você, primeiro curta aqui, me ajude, tá? Mande para aquela sua amiga, aquela doceira que não sabe ter controle com doce, manda para aquela amiga sua que precisa aprender a comer doce de forma saudável, que vai contribuir com a sua alimentação e com o seu objetivo de dieta. E deixa aqui uma mensagem nos comentários. Como é a sua relação com doce? Você é doceira? Você é uma formiguinha igual a mim? Comenta aqui embaixo. E se você eu quero que você se comprometa comigo. Comenta aqui embaixo. Vou ficar 15 dias sem doce. E depois você passa aqui de novo e comenta para ver como que foi esses 15 dias. Meninas, um grande beijo no coração de todas vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.